Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Seja bem-vindo para o prosseguimento do nosso estudo do Evangelho de João. Evangelho de João, Novo Testamento, Bíblia Sagrada, um texto escrito originalmente em grego, traduzido para o português. Estou usando aqui a nossa edição NVI. Comentei um pouquinho sobre ela nos últimos dois vídeos, mas vamos lá, vamos prosseguir então com a nossa leitura. E a partir de agora vamos ler então no verso 33 do capítulo 7. Disse então Jesus: estou com vocês apenas apenas por pouco tempo e logo irei para aquele que me enviou. Ele estava anunciando que iria ficar, o ministério dele não tinha mais muito tempo pela frente e iria voltar para Deus. Vocês vão procurar por mim, mas não me encontrarão. Vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei. E aqui ele já vai anunciando a subida dele aos céus. E os judeus disseram uns aos outros: onde é que esse homem está pensando que ele vai? Para onde é que ele vai? Será que ele vai ao nosso povo, aos que estão espalhados pelo resto do mundo, para ensinar essas pessoas? É isso que ele está falando, que ele vai para outro lugar? E o que ele quis dizer quando ele falou: vocês procurarão por mim, não me encontrarão, e vocês não podem ir onde eu estarei? Eles estavam confusos quanto a isso. E então a festa prosseguiu. Lembrem que Jesus chegou no meio da festa, uma festa de 7 dias, e no último e mais importante dia da festa, ele se levantou e disse em alta voz. Eu preciso dar para você uma cena da festa para você entender esse discurso. Na festa dos tabernáculos, a festa das cabanas, que ainda hoje se celebra em Israel, uma festa importantíssima, naquele momento em Jerusalém havia uma cerimônia, a cerimônia das águas, em que os sacerdotes eles iam até um lugar chamado Tanque de Siloé. Nesse tanque eles enchiam um jarro de água, levavam até dentro do templo, onde havia um altar, derramavam essa água no altar e eram lidos alguns textos, como por exemplo o texto lá do profeta Ezequiel, que falava de um futuro templo que ainda não existe, onde do altar, da base do altar, nasceria um rio e esse rio seguiria até o mar. E era lido esse texto, outros textos também que falavam sobre água, sobre quando Moisés bateu com o seu cajado na rocha e jorrou água para alimentar o povo no deserto. Então era o momento da água, o momento da festa. Nesse momento agora acontecia a hora da água. E aí nesse momento, no último dia, que era o mais importante, que era o dia em que acontecia a cerimônia da água, Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Veja que é importante a gente entender o contexto. Se você conhecer um pouquinho mais da história, da cultura local, do que estava acontecendo naquele momento, o texto fica mais rico. Se eu não tivesse contado para você sobre essa cerimônia, talvez você não entendesse o impacto disso. As pessoas lá, debaixo do sol, num calorão, a cerimônia das águas, e aí se levanta aquele homem que todos sabiam quem era, que já estava famoso ali, e fala: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele estava se referindo então ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem, ao Espírito Santo. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus não fora glorificado. Havia uma ordem de eventos a ser cumprida. Apenas depois da subida de Jesus aos céus, ele enviaria o Espírito Santo como sendo um outro Consolador. Ele era um e o outro o Espírito Santo. E essa palavra é importante, né? O outro. Existem em grego duas expressões para outro. Uma que se refere a um outro diferente e outra que se refere a um outro de mesma espécie, de mesmo tipo. E quando Jesus falou mais lá na frente do seu ministério que ele mandaria outro Consolador, ele estava se referindo a outro do mesmo tipo. E do mesmo tipo que ele só tem 3, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, ouvindo as suas palavras, alguns no meio do povo disseram: certamente esse homem é o profeta. Esse o profeta, e não é um profeta, o profeta, era uma profecia dada por Moisés, lá quando ele anunciou coisas do futuro. Ele falou: olha, Deus enviará um profeta, um grande profeta. E aí muita gente não havia entendido que o profeta era o mesmo Messias, o Cristo. Então às vezes até perguntavam, né, o profeta, o Cristo, mas é uma figura só. E aí muita gente falou: certamente esse homem é o profeta. Esse é aquele grande profeta anunciado. E outros disseram: ele é o Cristo, porque alguns pensavam que eram pessoas diferentes, né? O profeta é o próprio Cristo. E outros ainda perguntavam: como pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde Davi viveu?
Vejam que anteriormente muitos diziam assim, olha, esse homem nós sabemos onde é que ele é, e quando vier o Cristo ninguém saberá de onde ele vem. Agora, essas pessoas que falam aqui já têm mais conhecimento, falam, não, esse homem é galileu, o Messias será de Belém. O que eles não sabiam é que Jesus não era nascido na Galileia, ele nasceu em Belém e mais tarde foi morar na Galileia. E assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. E alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Quem queria prender Jesus? Os guardas do templo. Lembra que lá no verso 32 os sacerdotes e fariseus mandaram guardas? Pois é, Jesus continuou aqui discursando, os guardas queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão em Jesus. Aí então, finalmente, os guardas do templo voltaram lá para os chefes dos sacerdotes e para os fariseus. E eles perguntaram, por que vocês não trouxeram o homem? Mandaram prender, passou um tempo, voltaram de mãos vazias. E a resposta deles é fantástica. Grave essa resposta. Ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala, declararam os guardas. Vejam que o que dobrou esses guardas foi a fala de Jesus. Eles foram com as suas armas, que eles tinham armas, eles foram em número, foram grupos, um conjunto de guardas, e o que mudou tudo? As palavras. Eles ouviram Jesus. Veja como é importante você ouvir Jesus. E como é que você ouve Jesus? Aqui. Você pega a sua Bíblia e você lê. Quando você lê a sua Bíblia, você está ouvindo Jesus. Ele é o tema central da Bíblia. Todo o Antigo Testamento só existiu e só foi criado para apontar para Jesus Cristo. Tudo na Bíblia aponta para ele. Ele é o grande assunto da Bíblia. Então, a minha sugestão, tenha a prática de ler a Bíblia, especialmente o Novo Testamento. Comece pelo Novo, depois vá para o Antigo. Estude o texto sagrado. Se você está chegando agora, nós temos vídeos aqui ensinando os textos sagrados. Nós temos Mateus, agora estamos em João. Aproveite esse material, tem muito material bom. À sua vontade, pelo mundo, pela internet, existem livros, Bíblias, ótimas Bíblias com traduções bem atuais no nosso português contemporâneo, Bíblias comentadas, Bíblias de estudo, você pode aproveitar. Se você não tem dinheiro para adquirir materiais, você entra na internet e pesquisa e tem material gratuito, como esse vídeo aqui, em que você pode ouvir Jesus falando. E aí você também pode dizer de você mesmo, do seu próprio entendimento, você pode expressar, ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala. E você ter sua própria experiência com Jesus Cristo. E aí então os fariseus perguntaram assim, será que vocês também foram enganados? Porque eles estavam dizendo que Jesus era um enganador, por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? As autoridades seriam sacerdotes, Não, mas essa ralé que nada entende da lei é maldita. E aqui um tremendo de um preconceito, porque dentro da própria lei não existe uma distinção entre as pessoas mais cultas e as menos cultas. É claro que no dia a dia, as pessoas com mais conhecimento, elas conseguem entender melhor as coisas. Mas não tem nada disso aqui de que quem não entende da lei é maldito. Na verdade, a própria lei fala que maldito é quem não cumprir todas as palavras da lei. E aí esse aqui traz um outro conceito, que como ninguém cumpriu a lei, a maldição está sobre todos, e aí vem Jesus e tira essa maldição, se entregando em nosso lugar. E aí quando eu falo aqui, lei não é só a lei de Moisés, vamos dizer assim, aquelas leis universais que Deus plantou no coração do homem. Então não existe nada de maldição da ralé, porque não entende da lei, E os fariseus colocam aqui as coisas em termos como se fosse assim, olha, se ele fosse o Messias, as autoridades acreditariam nele. Como as autoridades não acreditaram, então o que essa ralé maldita acredita não interessa. E aqui um texto que revela um modo preconceituoso de vida e um modo completamente equivocado e descolado da lei, completamente distante da lei. E então Nicodemos, um deles, nós já falamos sobre Nicodemos, temos um vídeo sobre ele. Nicodemos, um homem muito importante na cultura judaica daquele momento. E ele era o que antes tinha procurado Jesus. Ele perguntou a eles, a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? A lei era muito justa, os homens é que são injustos. E eles tinham isso de ouvir a pessoa. E ninguém estava querendo ouvir Jesus ali, estavam querendo já condená-lo direto. E aí eles responderam, você também é da Galileia? Você está defendendo esse homem porque você também é de lá? Verifique, procure, pesquise, e você vai descobrir que da Galileia não surge profeta. E aí cada um foi para sua casa. Completamente errado. Da Galileia surgiram vários profetas, inclusive o profeta Jonas, aquele clássico da história, Jonas e o grande animal marinho, E ele era galileu, entre outros profetas que foram galileus.
E aqui eu queria chamar a atenção um pouquinho sobre traduções da Bíblia, né? Eu comentei com você já no outro vídeo que existem ótimas traduções, essa aqui que eu estou usando é uma delas, né? A NVI, mas há traduções que não são tão boas. Felizmente elas não são muito famosas. Outro dia eu peguei uma tradução que nesse texto aqui, onde diz Nicodemos, um deles que antes tinha procurado Jesus, o tradutor escreveu assim, Nicodemos, um deles que secretamente procurou Jesus. Só que esse secretamente não está no grego, não. Isso é uma interpretação do tradutor. Porque existe uma linha de interpretação que diz que Nicodemos era um covarde, um medroso, porque foi à noite procurar Jesus. Nós já tratamos disso, né? Se você hoje for procurar alguém dia de semana, provavelmente também vai à noite, porque a gente trabalha, né? Nicodemos também trabalhava, então... mas enfim, essa tradução, ela incluiu esse secretamente. E isso é ruim porque isso vai adulterando o significado do texto. Não se preocupe, não é nenhuma dessas que eu recomendei, é uma que é bem pouquinho conhecida, bem pouco famosa. Então, eu vou sempre citando aqui, apresentando boas traduções. E eu estou apresentando aqui no capítulo 7 a nova versão internacional, uma ótima tradução que eu uso, que eu conheço há muitos anos, num português atual. Essa edição que eu estou usando traz as palavras de Jesus em letra vermelha. É uma edição muito boa, vale a pena, vai ajudar no seu estudo. Aproveite que você está gostando aqui do material, conheça mais o material do nosso canal, tem mais vídeos aqui. Dê o seu joinha, curta, compartilhe, aquela coisa toda de internet que ajuda um bocado. E volte na próxima para a gente continuar estudando esse texto. Dê uma explorada no canal, tem bastante material legal por aqui. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima.